Olha, o assunto de hoje é testamento, né, doutora Luísa? Vamos tirar aí todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E lembrando que você pode participar aqui da nossa entrevista através do 94 11 77 77. Se você tem qualquer tipo de dúvida, é só você mandar a sua mensagem de texto, porque já, ao vivo aqui, a gente vai te responder. Primeiro, a minha primeira pergunta para a doutora Luísa, atendendo aí ao pedido de telespectadores, é: a partir de qual idade pode ser feito um testamento? Não, obviamente que a maioridade seria ideal, né? Mas quem tem 16 anos pode testar. A lei não impede. A lei não impede, não. Né? Há diferença na legislação referente ao testamento de homens e mulheres? Não, absolutamente. Nem poderia ter. Na hora que a Constituição diz que todos são iguais em direitos e obrigações, ela está estendendo isso também lá para o Código Civil, né? Então não há. Obviamente que o testamento pode ser feito por qualquer pessoa, é inerente ao gênero, masculino ou feminino. E sim, em relação àquilo que você pode testar e ao percentual que você vai testar. Isso aí é que tem que ser observado. O testador, ele pode doar o quanto quiser, para quem ele quiser, o quanto ele quer? Bem, para quem ele quiser, sim. Quanto ele quer, não. Não, né? Não, porque nós, na nossa legislação, a gente tem o que a gente chama de herdeiros necessários. São aquelas pessoas que são filhos, o cônjuge, que é herdeiro independentemente de qualquer coisa. Você só perde esse direito em caso de atentado contra a vida do decújus, contra a honra. A lei especifica. Nós não temos aquela figura o pai deserdou o filho. Isso não existe. Tá? Quem deserda, se porventura deserdar, é a lei, porque você cometeu algum dos atos listados lá como suficientes para que você perca o direito de ser herdeiro. Então a lei deixa um percentual mínimo que a pessoa pode lançar a mão daqueles bens que estiverem dentro daquele percentual para deixar em testamento. Uhum. É possível fazer diferenciação entre filhos? Olha, na verdade, a lei não tem nenhum artigo que diga assim, que proíba que você deixe algo para um determinado filho, né? Mas na hora que você deixa algo para um determinado filho e os outros só entram na divisão da legítima, alguém vai sair perdendo, né? Mas pode, a lei não diz que não pode, porque ela só diz assim, aquilo que está dentro de um percentual que você pode doar, ela não coloca nenhum empecilho para algumas pessoas que você não possa doar. Muito pelo contrário, ela só fala do percentual, da parte que você pode fazer isso. A gente vê muitos casos de pessoas que fazem testamentos e fazem a doação para instituições de caridade, né, doutora Luísa? Exatamente. É possível, sim. É possível, você pode deixar para quem quiser, né? Até para o cachorro. O código não veda que você faça isso. Até para o seu cachorrinho lá de estimação, você pode deixar. Então, você pode deixar para a instituição de caridade. Às vezes, as pessoas costumam deixar, aquelas que têm muito patrimônio, né? Para deixar para aquela pessoa, por exemplo, que morou na sua casa a vida inteira, veio do interior morando, cuidou dos seus filhos, cuidou da sua casa. Aí você deixa aquele legado, deixa aquele bem, a casa para ela morar. Enfim, então isso hoje já não, porque a vida moderna ela vai tendo outro foco. Mas antigamente isso acontecia muito. Antigamente as pessoas só pensavam em juntar muito dinheiro, muita coisa. E hoje a gente vê que não vale tanto a pena, né? A gente tem que curtir o dinheiro que a gente tem. Você ganhar. Você precisa, obviamente, morar num local, ter como se locomover. E o resto vem você desfrutar da vida, ou seja, desfrutar daquilo que você ganha trabalhando. E essa história de testamento às vezes dá muita confusão também entre os familiares, né, doutora Luísa? Na verdade, o testamento é como se fosse para não deixar essa confusão. E às vezes traz muita confusão, né? Até filhos, irmãos, né? Como aquilo que a gente estava falando. História. A diferenciação, às vezes o filho acha que o outro foi beneficiado, às vezes o próprio irmão quer entrar contra o outro irmão e dizer que os irmãos têm direitos iguais. Isso é muito comum acontecer. Isso é muito comum, sabe por quê? Porque é onde tem divisão de bens. Quando eu falo bens, que eu falo de bens com conteúdo econômico, né? Bens, há uma divergência. Olha, quando uma pessoa morre, que deixou filhos, normalmente, pelo menos essa é a regra geral, pode ser que aconteça diferente. Ela já morreu com uma certa idade, os filhos já estão casados, a filha já casou com uma pessoa, o filho já casou com outra pessoa. Essas pessoas pensam diferente do que pensam os irmãos, do que pensa a família. Cada um puxa a sardinha para o seu lado e você termina tendo, às vezes, alguns desentendimentos por conta da divisão.
Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida que realmente... Porque entram, independentemente de serem herdeiros ou não, mas terminam participando de toda a divisão os cônjuges daqueles que são herdeiros. E cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão e termina tendo alguma situação não muito confortável. Agora, atendendo aí o pedido dos nossos telespectadores, é obrigatório contratar um advogado para fazer o testamento? Não. Você pode ir no cartório, você faz diretamente num cartório de registro de documentos. Lá tem, você pode fazer um testamento cerrado, um testamento simples. Lá tem todo o processo, como é que deve ser feito, as testemunhas que vão ser levadas, porque o código exige uma quantidade X de testemunha para cada tipo de testamento. Até porque se for muito idoso, né, doutora Luísa? Aí... mas se você tiver, mesmo que seja idoso, a única coisa que você precisa é estar na posse das suas faculdades mentais. Então, não tem problema nenhum. E quando o idoso faz o testamento sem os filhos, por exemplo? Não, mas ele não precisa, ele vai diretamente no tabelião. Mas aí ele tem que ter suas testemunhas, né? Ou então as testemunhas do cartório mesmo tem as testemunhas, porque, na verdade, o testamento, ele é um negócio jurídico formal, ou seja, a lei exige uma solenidade para que ele tenha efeito, né? Então, lá no cartório, o tabelião atende todas essas formalidades para dar credibilidade, ou seja, para dar validade ao testamento. Ao testamento. É possível anular um testamento? É, claro, não tenha dúvida. É uma batalha meio inglória, mas é possível. Todas as vezes que você se você tem um documento onde para que ele tenha validade, ele precisa passar por certas etapas, ou seja, ele exige uma forma especial. Se um desses requisitos deixar de ser observado, você tem tudo para anular aquele testamento por erro de forma. Agora vamos mudar um pouco de assunto, porque todas as vezes que a doutora Luísa vem aqui não tem jeito, viu, doutora Luísa? Os telespectadores fazem algumas perguntas. Tem uma telespectadora que diz que está precisando da sua ajuda. Ela pode proibir o pai da filha dela de envolver ela com diversos relacionamentos amorosos, porque isso causa muita interrogação na cabecinha dela. Ela tem 5 anos. Me ajude, olha. Bem, na verdade, o que acontece? Você não pode proibir o pai de ver a filha, né? Absolutamente. E, obviamente, que o pai é livre para ter outros relacionamentos, né? Ele é que devia ter... quer dizer, é uma situação meio esquisita. E é difícil de você dizer como é que eu vou lhe ajudar, querido. Porque você não pode proibir o pai de ver a sua filha, porque ele tem direito pela lei. Agora, se ele a leva para conhecer namoradas, ou seja, toda semana ele tem uma namorada diferente, pelo que ele quis dizer, que os relacionamentos são muito... Acho que deve ser curtos, né? E aí acaba levando para a criança, a criança fica sem orientação, né? Ela fica desorientada, porque se essa aqui é a namorada de hoje, ali é a namorada de amanhã, ela não consegue. Era melhor nem levar, né? Nem levar. Mas isso aí vai da cabeça do pai, porque você impedir, a priori, não. Eu acho que o ideal realmente é que você converse com ele, né? Exatamente. Você abra com ele, converse com ele, dê a sua opinião. Não é que você queira se meter na vida dele, porque relacionamento, quando acaba, realmente é muita confusão, né? E às vezes você tem um relacionamento, você tem um filho com essa pessoa e você quer o bem para essa pessoa, mas muitas vezes eles não conseguem enxergar isso, né? Eles sempre acham que a gente quer confusão. Tá com ciúmes, quer se meter no meu relacionamento, mas às vezes não é. Tenta conversar com ele de uma forma amigável, sabe? Coloca a novela, agora a novela tá falando muito sobre isso, né? O fato, assim, dessa troca. Dessa troca, dessa guarda compartilhada, né? O que vale realmente é a conversa. A conversa, não tenha dúvida. Quando o diálogo é mais importante do que tudo, né? Não tenha dúvida. Ele sara qualquer ferida, tá? Outra telespectadora tá dizendo aqui que acha muito triste essas brigas por bens materiais após a morte de um pai. Felizmente, a ambição de algumas pessoas supera a união de uma família. E é uma grande verdade. Não tenha dúvida. Né? Mas a gente tem que partir do princípio que é típico do ser humano. Tá? Isso acontece com as melhores famílias. Ninguém está isento disso de acontecer, ninguém está isento disso. Né? É justamente isso acontece. Agora, você é feio. Não, eu não diria que isso é feio, mas às vezes as pessoas não entendem e acham que aquela é a forma de defender o seu direito. Né? Então a gente precisa também entender lá qual a razão de cada um. Todas as vezes que a pessoa age diferentemente, você tem que dar um desconto de que ela tem uma razão para fazer aquilo.
Ou pelo menos ela entende, acha que tem a razão para fazer aquilo, né? É verdade. Ela está dizendo que já conversou várias vezes e ele não entende, aí fica complicado. Procura um advogado, né? Mas ele não vai ter muita coisa para fazer, porque ele tem direito a ficar com a criança. E, na verdade, ele não está fazendo, em termos da lei, nada que afete diretamente a ela. Ele não tem a criança não tem uma alienação parental. Ou seja, para tirar, falar aí a respeito do testamento... Ela entende que a criança fica confusa porque toda semana tem uma namorada diferente. Né? Aí realmente é muito complicado. Doutora Luísa, então, só para finalizar aqui, com relação ao testamento, o testamento, ele pode ser, sim, anulado. Pode ser anulado. Né? E ele não precisa de um advogado, quem vai fazer um testamento, ele pode ir diretamente a um cartório, né? Exatamente. É claro que não custa nada. Se você tiver um advogado para ir com você, para lhe dar as orientações, seria ótimo, tá? Mas você vai direto no cartório e faz direto no cartório. Então tá bom. Então, muito obrigada pela participação no programa. Deixa eu mandar um beijão aqui pro Alisson. Ele disse que é fãzão do programa, tá ligadinho aqui com a gente. E tem uma telespectadora que disse que o tecido da minha roupa é lindo, que ela adorou. Vou levantar para mostrar. Esse aqui é um tecido lá da Rigor. Mandar um beijo bem especial para minha querida amiga Betânia Claudino. Será que eu posso levantar, Panga, para mostrar a roupa aí para nossa telespectadora? Olha, esse tecido aqui é uma malha, né, doutora Luísa? É uma malha, é molinha, olha. Uma malha, ela perguntando aí que tecido é esse, mas é super lindo, né? É lá da Rigor. Beijão aí pra Betânia Claudino, tá bom? A gente vai ao intervalo comercial, não sai daí não, porque na volta nós temos Cláudia Bezerra, no quadro de Bem com a Educação.